Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos, bom podermos servir ao Senhor. Louvar o seu nome, né? Que bênção, que bênção. Louvar e ouvir louvores e orar e ficar perto da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Quem está feliz hoje? Está bonito lá fora, né? Está sol, né? Está chovendo muito, mas graças a Deus hoje fez sol. Queria que você abrisse a sua Bíblia, meu amado irmão, no segundo livro de Reis, no capítulo 13. Vamos estudar a palavra de Deus a partir do verso 14. Se for colocar aqui, se fosse a versão internacional era melhor, não sei como é que você está. Temos várias versões ali no computador, mas aí a gente vai lendo aqui, os irmãos vão acompanhando ali, né? Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. Muito bem. Diz assim a palavra, irmãos: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando o pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado. Ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Joacás. Mas o Senhor foi bondoso com eles. Esse verso 23 é muito importante, irmãos. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele se dispôs a destruí-los, até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joacás o derrotou, e assim reconquistou essas cidades israelitas. Então vocês veem aqui no finalzinho, né, que a palavra do profeta foi cumprida. Ele venceu 3 e reconquistou 3 cidades conforme a palavra do profeta. Hoje nós vamos estudar sobre esse tema, meus irmãos, importante, né? A flecha da vitória do Senhor, ok? Dia 7 de dezembro agora, foi um sábado deste ano, foi reinaugurada a Catedral de Notre Dame, lá na França, totalmente restaurada, depois de um incêndio devastador. Depois de 5 anos de trabalho, ela foi reinaugurada, quer dizer, pegou fogo, demoraram 5 anos mais ou menos para restaurar essa catedral, que é um lugar histórico, é um lugar importante para a cristandade, né?
de tradição católica, essa coisa toda. Foi uma festa, lógico, política também, né, irmãos? Assim, foi um encontro muito especial, que estava lá o presidente da França, Emmanuel Macron, alguns líderes mundiais, como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e também o Zelensky, presidente da Ucrânia. Então, aquele encontro muito especial. Mas, para quem não sabe, eu andei pesquisando, porque nós temos a Barça Google, né, que você vai no Google e você descobre tudo. A Catedral de Notre Dame levou cerca de 182 anos para ser construída. Sei que você não sabia disso, nem eu sabia. De 1163 a 1345. Veja só que coisa, irmãos, impressionante, né? Mas agora, em 5 anos, puderam reconstruir, porque tudo mais moderno hoje é mais rápido, né? Mas assim, quando pegou fogo, houve uma tentativa de um pessoal mais moderno, lá da França, de fazer uma reconstrução diferente do padrão anterior, mais gótico, aquela coisa toda. Eles queriam modernizar a catedral. Só que, o que aconteceu? Houve oposição. E diz que opuseram-se à mudança os que amam a França antiga, tradicional, católica, nascida na Idade Média. Do lado modernizante insistiam os cultores da França revolucionária. Então, mais ou menos um debate da França antiga com a Revolução Francesa, tal, queriam mudar a coisa. Mas, de fato, não deu jeito de mexerem na estrutura, ela foi reerguida do mesmo jeito. E eu vou mostrar uma foto para vocês, porque há uma coisa interessante na Catedral de Notre Dame, que é uma flecha de 168 metros, que é um fio agudo que vai até o topo, muito bonito, e que tem uma cruz e um galo em cima. E nós vamos esperar chegar essa imagem aqui, ó, chegou a imagem. Vamos ver, gente, essa é uma flecha, né, que é uma torre que vai até o alto, 168 metros. Vê se você põe a outra, eu acho que a outra vai ficar melhor para a gente ver. Aí, ó, ficou melhor, a catedral aqui e essa flecha. E em cima da flecha tem uma cruz e tem um galo. E o galo representa tanto a vigilância quanto a ressurreição de Jesus. Por que eu coloquei essa ilustração? Porque tem uma flecha ali. E hoje nós vamos falar de flecha. A flecha da vitória do Senhor. Na minha vida, na tua vida, para a glória de Jesus. Quem quer vencer com Jesus, diga amém. Diz lá, um templo suntuoso dedicado ao Ser Supremo, pastor Pedroso. Pouco de história, né, irmãos? Tão pouco divulgado a história, as coisas passam tão rápido, as notícias vêm e vão, e a gente às vezes não dá um valor de coisas que são importantes na vida. Quantas vezes o arco e a flecha foram usados nas batalhas ao longo dos séculos, irmãos? Tempos diferentes, evidentemente, né? Com menos tecnologia, hoje temos as bombas, os mísseis e tudo mudou. Por exemplo, na literatura inglesa, nós temos um personagem mítico chamado Robin Hood. Acho que todos já ouviram falar de Robin Hood aqui, né? Que, segundo a tradição, ele viveu no século VII, durante o reinado de Ricardo Coração de Leão, e era conhecido por roubar dos ricos e dar aos pobres, lutando contra a tirania dos senhores da terra. Quantos filmes não tem sobre isso, desenhos, né? Se você for na internet e buscar lá Robin Hood, imagem, sempre vai aparecer a imagem do Robin Hood com um arco e flecha. Olha aí, temos mais uma imagem aqui. Aqui é até de um filme, né? Príncipe dos Ladrões. Não é essa a ilustração que eu quero trazer para a gente, viu, irmão? Não é para ser ladrão, não é para roubar ninguém, não é essa. A ilustração é o arco e a flecha, que está presente nesse negócio do Robin Hood. Obrigado, Poli Garuz, agradeço aí o pessoal da força aí para a ilustração. Arco e flecha, irmãos, arco e flecha sempre está presente nas guerras, né? A Bíblia fala de situações de arco e flecha. Por exemplo, o rei Acabe foi atingido numa guerra acidentalmente por uma flecha no meio da armadura dele. E
houve uma palavra de Deus profética sobre ele, que ele morreria e que os cães iam lamber o sangue dele. Ele estava ali na carruagem, aí ele foi retirado rapidamente, a guerra continuou, mas o sangue escorreu e Acabe morreu. No final do dia, levaram a carroça dele para lavar lá num riacho e tal, e os cães vieram e lamberam realmente o sangue de Acabe, conforme a palavra de Deus tinha vindo para a vida dele. Mas ele foi atingido, então, por essa flecha atirada por arco. Há uma menção de flecha no Salmo, por exemplo, 64, em 2 versículos. Nós vamos ver lá, o salmista está falando de guerra, de dificuldade, das lutas que Israel tinha com os inimigos e da proteção de Deus. Ele vai citar nesse salmo 2 flechas. Verso 3, por exemplo, do Salmo 64, vai dizer: dos inimigos, irmãos, eles afiam a língua como espada e apontam como flecha, palavras envenenadas. Interessante, né? Aqui, tanto a espada quanto a flecha simboliza palavras envenenadas. Cuidado com as suas palavras, irmãos, que elas sejam setas abençoadoras de vidas, né? E não palavras de julgamento, de condenação, de falar mal dos outros. Cuidado com as palavras envenenadas, pode ser uma flecha ruim. E aí vem o verso 7 que diz assim: mas Deus atirará nele suas flechas, repentinamente serão atingidos. Então o salmista tinha aquela confiança que Deus lutava por Israel, abençoava Israel e estava presente nas batalhas. Essa ilustração. Uma outra passagem interessante e até mesmo poética é o Salmo 27, que fala da família e compara a flecha como os filhos da mocidade de um varão. Aqui não são as filhas, tá, irmãs? Porque as filhas seriam rosas. E na hora da guerra, a rosa não adianta muito, precisa ter flecha. Então, na verdade, eram os homens que eram guerreiros e defendiam o clã do seu pai. Então, vai falar lá no Salmo 27, verso 3: os filhos são herança do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. A gente vive falando esse texto, né? Uma recompensa que eles dão, como flecha na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem, como a sua aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Um tempo que se tinha muitos filhos, era diferente, então o clã era grande, né? Hoje mudou tudo isso, mas uma ilustração bonita sobre flecha. Mas então, dando essa introdução e pensando um pouco sobre flecha, vamos pensar no texto que nós trouxemos e no tema, a flecha da vitória do Senhor. E eu queria aqui pensar em alguns ensinamentos. Primeiro, trabalhando para Deus até o fim. Repita comigo, irmão. Trabalhando para Deus até o fim da vida, né? Até o fim da vida. Pastor Pedro Mendes, que foi meu pastor, me batizou, fez meu casamento, participou da minha ordenação ao ministério. Ele sempre dizia, né, que o pastor só entrega o cajado da chamada pastoral quando morre, né? A gente pode mudar de função, a gente pode não ser líder de uma igreja oficialmente falando, mas você sempre vai ser pastor. As pessoas me conhecem lá no prédio e tal, agora eu estou com um porteiro novo lá. E sabem que eu sou pastor, né? Mas eu falo, eu não sou mais pastor titular de uma igreja e tal. Aí o outro me pergunta, mas você prega ainda? Acho que o pastor aposenta não prega mais. Não, eu prego. Vou pregar amanhã lá na igreja, lá que eu congrego, eu vou pregar amanhã. Então assim, irmãos, diz a palavra, ora, Eliseu estava sofrendo da doença que morreria, certo? O texto vai nos falar isso, ia morrer. Todos nós vamos morrer um dia. E Eliseu recebeu a visita do rei de Israel. E o rei estava consternado com a doença do profeta, sofrendo, triste, angustiado. Ele chega para visitar, clamando, gritando e chorando. Já, tipo assim, né? Pré-morte, né? Porque quando morria alguém muito importante ali, o pessoal ficava triste, até rasgava a veste, tinha aquelas coisas de prantear. Mas então o rei falou para Israel, quando foi visitá-lo, meu pai, tu és como carros e cavaleiros de Israel.
Então essa é uma expressão bonita, porque assim, os profetas tinham os discípulos, e os discípulos dos profetas eram chamados de filhos, numa linguagem lá deles, né? E os profetas eram tidos como pai. Então, tanto Eliseu quanto Elias tinham essa marca. Quando Elias foi arrebatado para os céus, e Eliseu viu o carro de fogo levando o seu mestre, ele expressou isso: meu pai, né, para Elias, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Então, é uma expressão que tinha entre eles. E o rei respeitava tanto Eliseu, irmãos, que a bênção dessa palavra que estava sobre Elias passou para Eliseu também. Muito bem, Eliseu recebe então o rei, ele não reclama da sua doença, ele não fala da sua morte, o rei está mais angustiado do que ele, mas Eliseu, irmãos, como ele está? Consciente, em comunhão com Deus, exercendo o seu ministério profético. Veja que interessante isso, irmãos. Está trabalhando para Deus, e ele não quer perder tempo. Ele diz para o rei: traga um arco e uma flecha. E o rei fez, né? Porque a palavra do profeta, se ele mandasse ajoelhar, ajoelhava, se mandasse levantar, levantava, tinha autoridade. Pegue o arco nas suas mãos, disse o rei. E aí Eliseu pôs a mão junto da mão do rei, junto, para ilustrar aquele momento profético, abençoar a vida do rei. Abre a janela aí, vamos jogar uma flecha aí para o lado leste. Pá, e jogaram a flecha. Aí a palavra do profeta veio dizendo: esta é a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Quem vai dar um glória a Deus? Glória a Deus. Ajuda aí, irmão. Ajuda aí, pregador. Glória a Deus. Entrega o recado de Deus, concretiza um ato profético lindo. E assim, né, irmãos, ele sabia que estava... Aí eu lembrei de uma ilustração, pastor Pedro, eu tenho que te usar aqui agora, pastor. É uma ilustração, porque veja só, quando o pastor Pedro teve a crise dele, foi para o hospital, e foi um momento difícil, em que houve perigo de morte, irmãos. Todo mundo sabe disso aqui, né, pastora? A pastora sabe muito bem. E quando o pastor chegou lá, com as costelas quebradas, mas vivo, graças a Deus, né, pastor? O que aconteceu? Ele, orando e chorando, falou para a pastora assim: eu quero continuar trabalhando e servindo ao Senhor. Foi isso, pastor? Ele não pensou em outra coisa. Eu quero viver para viajar, eu quero comer um bolo gostoso, eu quero fazer outras coisas interessantes. Não. Na hora da angústia de partir, ele pensou no Senhor e no desejo de trabalhar para o Senhor. Então, encaixa aqui, pastor, com essa ilustração. Então, primeira aplicação, meus amados irmãos: vamos servir, vamos trabalhar para o Senhor Jesus até o final das nossas vidas. Não vamos deixar nada atrapalhar essa caminhada de fé. Como é bonito ver a igreja, o pessoal aqui tocando, vieram ensaiar, dá trabalho, tudo dá trabalho, mas é trabalho para o Senhor. Quem cuida das crianças, quem faz a limpeza do templo, quem prepara lá os cafés da comunhão, gostoso para a gente, e todos nós estamos de alguma forma envolvidos no reino de Deus, não só na igreja local, irmãos, mas, né? Quem quer servir ao Senhor até o fim, diga amém. Amém. Até o fim, vai virar o ano, 2025, o que eu quero 2025? Servir ao Senhor, com intensidade, da melhor maneira que eu puder, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que essa, pastor, é uma posição interessante, que Eliseu nos dá esse exemplo. Está morrendo, mas está profetizando. Missionário Niels Peter Scurry, que eu conheci bem, o pastor Pedroso e a pastora Sandra, ele faleceu acometido de câncer. Mas lá no hospital, quando ele estava internado, o filho dele, que é médico oncologista, o que é, né, as coisas da vida, né? Esqueci até a palavra agora. Não entendi. Coincidência, os paradoxos da vida, né? O filho foi estudar oncologia e o pai depois acabou morrendo de câncer, né? Mas diz que ele estava ali e o filho ia visitar. Sabe o que acontecia? Ele recebia o filho, falava em língua e entregava a mensagem para o filho, pastor Pedro. Lá no hospital.
trazia profecias e falava para o filho coisas de Deus. É interessante isso. Bom, segunda coisa que a gente aprende aqui, com licença, irmãos. É sobre a flecha da vitória do Senhor. Israel estava em luta com a Síria. E o mundo é interessante, né, irmãos? Por quê? Esses dias a Síria está na mídia, nas notícias. Depois de 14 anos de guerra civil, conseguiram despachar, desculpa essa expressão, está gravando, né? Conseguiram despachar lá para a Rússia o tal do Bashar Assad, que ficou 24 anos no poder. Isso aqui é só para a gente lembrar que a Síria ainda existe, que ainda tem guerra lá. Apesar do tempo de Israel, a Síria atingiu Israel. Muito bem. Quantos inimigos Israel teve ao longo da sua história, meus amados irmãos, né? Os sírios, os filisteus, os egípcios, os assírios, os babilônicos. Recentemente Israel luta contra Hamas e Hezbollah, que não são países, né, mas são forças que governam os países e acabam sendo inimigos de Israel. Contudo, agora vamos pensar um pouco na nossa vida espiritual. O que nos interessa é a nossa batalha espiritual. Nós estamos em luta espiritual. Temos um objetivo de chegar na eternidade com Jesus, de alcançar a salvação, de servir a Deus, de pregar o Evangelho. A nossa luta é diferente. Contra quem nós lutamos? Então, rapidamente, nós vamos pensar nisso, bem rapidinho mesmo. Primeiro, nós lutamos contra a carne / pecado. Quando se fala pecado, quando se fala sobre a carne, é a mesma coisa. A carne é a natureza caída do homem que tem a tendência de fazer o que Deus não se agrada, que vai tudo contra a palavra e os mandamentos, certo? Por exemplo, é claro, Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são manifestas, a gente conhece, né, irmãos? Imoralidade sexual, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Está escrito lá. É a carne. E tudo isso que se pratica é pecado. Então é uma luta. Hebreus 12, 4 vai dizer: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, há uma luta, né? Viver em santidade. Se você chegar e falar assim, olha, o ano 2025 eu quero viver em santidade, é uma coisa bonita, um bom desafio. E é dia após dia, porque a carne está aqui ainda, as tentações existem. Se a gente não for controlado pelo Espírito em todos os sentidos de uma plena comunhão, a gente fica nervoso, a gente xinga, brinca no trânsito, o casal às vezes discute, bate boca. Ser dominado por Deus e pelo Espírito Santo, irmãos, é um negócio sobrenatural. E nós temos que desejar isso, buscar isso. É uma luta. Luta contra a carne, contra o pecado. Mas Cristo venceu, louvado seja o nome do Senhor. Ele derramou o sangue precioso na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. João vai escrever, se nós pecarmos, não é para pecar, mas se pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo, que nos ajuda. Então, irmão, nós precisamos da ajuda de Deus nessa luta contra o pecado, sempre, sempre e sempre. Uma segunda luta é contra os anjos caídos. Como é que eu falei, irmãos? Anjos caídos. Inclusive foi interessante que hoje eu estava ouvindo Apocalipse 12, a gente está lendo Apocalipse agora, né? E lá fala do dragão, da mulher que foi perseguida, etc e tal, e fala exatamente sobre o nosso inimigo, que é o dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, está escrito lá. E que com a cauda pegou 1/3 das estrelas e jogou sobre a terra, que no mundo espiritual isso significa a rebelião dos anjos, que 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus e foram jogados aqui na terra.
Só que assim, né, a gente meio que passa batido assim, sobre essa coisa de lutar contra o inimigo, né? Não se fala muito sobre isso, a gente não pensa muito sobre isso. Mas não é bom ficar desatento com essa luta, porque ela existe, viu, irmãos? Nós somos culpados por nossos erros e pecados, mas que há uma luta espiritual de servir a Deus ou não, porque o inimigo não quer que a gente sirva a Deus. Então, qual que é a estratégia dele? Nos afastar de Deus. Então, ele prepara situações, inclusive para que a gente peque, e pecando, automaticamente vai se afastar de Deus. Então, irmãos, é uma luta. Efésios vai dizer lá, Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é uma luta. Então nós precisamos do quê? Da armadura de Deus. O que nós precisamos? Capacete da salvação, couraça da justiça, nos vestir com o cinto da verdade, né? Usar as sandálias de Deus, que é a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos do escudo da fé, por causa dos dardos do inimigo que vem contra nós, e da espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, irmãos? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, nessa guerra espiritual, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Esteja comigo e com Jesus, tá, irmão? Porque o negócio é estar com Jesus, né? O terceiro inimigo, vamos caminhando aqui. Terceiro inimigo, a morte. Então, vê, irmão, quantos inimigos nós temos? O pecado barra carne, Satanás, os anjos caídos, principados e tal, é inimigo. E a morte é inimigo. Por que a morte é inimigo? Porque a morte, ela causa dor, e a Bíblia diz que ela é inimigo. Vou ler depois o texto. Eliseu estava doente para a morte. A morte vem, irmãos. Não é uma notícia boa, mas eu tenho que dizer. De maneira natural ou não. Certo? Dia 5/12 agora, uma médica militar da Marinha estava dando uma palestra no hospital no Rio de Janeiro, chama Gisele Mendes de Souza e Melo, 55 anos, trabalhando, dando uma palestra, pastor, que nem eu estou pregando aqui. Não deixa entrar bala perdida aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Está lá, pastora, vem uma bala perdida ali do complexo onde que ela estava lá no Rio de Janeiro, e bate aqui na nuca dela e ela falece. Essa semana, um empresário de 49 anos, chamado Marcos Lazário, dono de churrascaria, trabalhador, um homem tal, de família, saiu com o carro para fazer as suas entreguinhas, para ir buscar os negócios e tal. Um ônibus desgovernado, sem freio, vem, bate em um monte de carro, sobe em cima do carro dele, ele morre na hora. Agora, veja, irmãos, a gente sai de casa e vai pegar o carro, você não pensa que vai morrer, né, pastor? Então, irmãos, a morte vem, e é um inimigo cruel, com ela vem a dor da separação. Mas Jesus venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor, e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 15, fazendo uma apologia sobre a ressurreição de Cristo, no final lá ele vai dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Quando a morte vier, fala assim: venci você, venci, te matei. Onde está? Ó morte, o teu aguilhão. Aguilhão é uma agulha, uma coisa que espeta, que fere. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a morte é o inimigo, mas a ressurreição é a flecha do Senhor que nos dá vitória sobre a morte. Vamos ressuscitar, cremos nisso. Se Cristo vier e nós estivermos vivos, vamos ser arrebatados. É uma vitória sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer vencer com Jesus, diga amém. Vamos fechar. 3.
a flecha do sobrenatural. Eliseu viveu o sobrenatural de Deus durante o seu ministério, irmãos. Nós conhecemos a história, algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, Deus usou ele para dividir as águas do Jordão, sarar as águas de Jericó, multiplicar um azeite de uma viúva, levantar um menino dos mortos, filho da sunamita, curou pessoas que tinham sido envenenadas, curou Naamã da lepra, fez o machado flutuar e também orientou reis em tempos de guerra. Mas o sobrenatural de Deus se manifestou até após a morte do nosso Eliseu. Diz lá o verso 20: então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar nas primaveras, e entraram, e eles viram então que as tropas estavam vindo, pegaram aquele morto e jogaram no túmulo de Eliseu. Ao tocar nos ossos de Eliseu, aquele morto voltou à vida. E eu fiquei pensando, mas como é que isso vai acontecer na vida da gente, sobrenaturais desse jeito, os milagres de Deus e o poder de Deus, né? Então veja, irmãos, eu creio, eu acho que eu não falei nenhuma besteira aqui, a flecha do sobrenatural está associada à nossa fé. Quando nós temos fé, quando a gente acredita na palavra, no poder de Deus, e a gente está em comunhão com Deus, e o Espírito Santo nos dá comandos sobre situações sobrenaturais, elas vão acontecer para a glória de Deus. Certo? E a gente vê a questão da fé na questão do golpe das flechas no chão. Eliseu falou para o rei: golpeia a flecha no chão. Não disse quantas vezes ele tinha que fazer. O rei bateu 3 vezes. O profeta ficou bravo, falou: você tinha que ter golpeado umas 5, 6 vezes, aí você ia vencer todas as batalhas, agora você só vai vencer 3. Então eu fiquei pensando, pastor, né, nessa ação, né, e na nossa fé. Às vezes a gente tem fé para dar uma batida só no chão. Às vezes a gente tem fé para dar 2 batidas, 3, mas quando a gente tem fé para dar 6, 7, 8 batida no chão, quer dizer, representando o exercício da nossa fé nessa ação, vamos ser mais vitoriosos, vamos ver mais milagres de Deus na nossa vida. Amém? Conclusão: precisamos frutificar para Deus até a hora da morte. 2, Jesus nos dá vitória sobre o pecado, sobre Satanás e a morte. É uma flecha de vitória do Senhor sobre a nossa vida. A fé nos leva à vitória e ao sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, a flecha também simboliza a palavra de Deus, porque é a espada do Espírito. Então a mensagem é a palavra do Espírito, né? E como flecha, ela pode chegar mais longe. Sabe o que eu pensei? Eu falei, puxa vida, a flecha para levar a palavra é a tecnologia. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo antigo outro lado. Tem tantas plataformas que você pode se comunicar. Você fala com a pessoa que está do outro lado do mundo e você pode pregar o evangelho para ela. Então é uma flecha que você pode lançar longe. Quem concorda, diga amém.